Ô Josias, discussão sobre lockdown, os números da pandemia, como nós vimos agora há pouco, números aumentando e assustadoramente aqui no Brasil, e o presidente da República continua tentando pressionar, inclusive, empresários, para que os empresários façam mais pressão ainda para os governos dos estados para que haja uma liberação. Como é que é possível discutir isso num momento como esse, hein? Não é possível, né? Você vê que no intervalo de 2 meses, Tiago, o coronavírus produziu quase 14 mil mortos, né? E o presidente continua repetindo a mesma cantilena que ele adotou desde o surgimento da primeira vítima do Covid-19, que aconteceu, salvo engano meu, em 17 de março. Para o presidente, a pandemia é uma histeria, o isolamento social é inútil, só serve para arruinar a economia, e por isso os brasileiros com menos de 60 anos deveriam se submeter à infecção como homens, não como moleques. Foi o que ele disse certa vez. O presidente diz coisas definitivas quando ele defende a necessidade de religar as fornalhas da economia, mas ele não define muito bem as coisas na hora de falar sobre como isso vai ser feito. O presidente se recusa a levar à vitrine o plano Bolsonaro de volta à normalidade. E agora ele frita o Nelson Teich, seu ministro, o segundo ministro da Saúde, no instante em que o ministro começava a falar e expor um plano com começo, meio, fim. Quer dizer, quando a pilha de corpos ainda somava só 5 mil almas, o Bolsonaro reagiu à indagação de um repórter que pediu um comentário dele com uma interjeição encrespada, né? Ele perguntou, e daí? Agora ele transforma o doutor Teich, que é o segundo ministro dele, da Saúde, ele transforma esse personagem num segundo Mandetta. Tanta insensibilidade vai custar caro ao país, Tiago, e vai custar caro também para o Bolsonaro. Josias, ainda falando sobre o Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro já estaria preparando, inclusive, um plano C para o Ministério da Saúde. Segundo a revista Veja, o presidente já convidou o general Eduardo Pazuello para assumir a pasta caso Nelson Teich se demita. O atual ministro teria avisado ao presidente que não fará defesa enfática do uso da cloroquina no tratamento para a Covid-19. Com o atrito gerado, Jair Bolsonaro já teria, inclusive, falado com Pazuello, atual número 2 do Ministério, que por sua vez teria respondido que aceita assumir o comando da pasta. Hein, Josias? É isso, o ministro está sendo fritado, humilhado em público. Isso começou justamente quando ele teve que engolir o general Pazuello como seu segundo na estrutura, na hierarquia do Ministério. Ele não pôde compor nem a sua própria equipe. O presidente colocou ali um preposto no Ministério da Saúde como que para vigiar o ministro Nelson Teich. E essa discordância do presidente e do ministro, ela se verificou, se materializou no primeiro dia. O Nelson Teich tomou posse de tarde, de noite ele participava de uma live com o presidente, e o presidente forçando a mão para ele se posicionar em relação à cloroquina, para se posicionar em relação à flexibilização do isolamento social, e ele foi toreando o Bolsonaro, mas expondo, com jeito e tal, as suas divergências em relação ao presidente. Então isso agora está explodindo, quer dizer, o sujeito não completou nem um mês, aí está às vésperas de completar um mês no Ministério, ele em privado se diz arrependido de ter assumido, agora, não dá para dizer que está arrependido, porque é muita inocência imaginar que ele ia mudar o pensamento do Bolsonaro. Então ele assumiu, sabia o que estava pela frente. Agora, nós vamos ter, no meio de uma pandemia, o terceiro ministro da Saúde. Isso não é normal, isso não pode ser encarado como uma coisa trivial. O presidente Bolsonaro, eu acho que ele devia até fazer melhor, em vez de nomear o Pazuello, ele devia nomear de uma vez o Abraham Weintraub para a saúde. Porque não vai resolver o problema da saúde, mas pelo menos as pessoas já esquecem o Ministério da Saúde, param de prestar atenção e quem sabe melhora a educação, dependendo de quem for para o lugar. Constantino, não vou perder a chance. Seria um bom nome para o Ministério da Saúde? Acredito que não, né?
Deixa ele no MEC, que é melhor, que ele está tentando expurgar os comunistas infiltrados lá no nosso sistema de ensino público, porque chamar de educação é muito forçado, né? Olha o resultado de décadas de gestão profissional, o que levou o Brasil, né? A rabeira do ranking do PISA. Mas veja, eu estou um pouco cansado, eu e muitos brasileiros, Tiago, de gente que chama de insensibilidade se preocupar com a economia nessa hora. Se não querem escutar o presidente Bolsonaro porque acham que ele é tosco, porque ele é um sociopata, escutem pelo menos a Unicef da ONU, que emitiu agora alertas de que algo como 1,2 milhão de crianças podem morrer por conta das medidas de restrição de deslocamento, os lockdowns indiscriminados. Quem está falando isso é uma agência da ONU. Pode subir 45% o caso de mortalidade. Sobre se há ou não histeria, não dá para ficar contabilizando cada óbito dessa forma tão mórbida e colocando na conta de quem questiona esse isolamento radical. Primeiro, porque, como todo mundo sabia desde o início, o isolamento é para achatar a curva, não é para impedir o contato com o vírus, é para alongar, distribuir ao longo do tempo, né? Então, essas pessoas que até agora, infelizmente, foram a óbito, iriam de qualquer maneira, porque não foram ainda por falta de leito. Isso ainda não é uma realidade no Brasil, felizmente. Podemos estar perto, mas não é uma realidade ainda. E também ficar contabilizando 13 mil dessa forma e tentando jogar no colo do presidente, a gente tem que lembrar que de meados de março a meados de maio do ano passado, morreram algo como 80 mil brasileiros por conta de doenças respiratórias. Será que a gente teria que ter tido um isolamento lá então também? Se fosse nesse clima de contagem dia a dia, hora a hora, de quantas pessoas morrem por coronavírus, né? Porque é preciso também ver aqui se não há exageros. Nos Estados Unidos, que é um país muito mais sério nesse aspecto que o Brasil, a Dr. Birx, que é responsável pela Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus, estima em 25% os exageros. Um supervisor de San Diego fez um cálculo mais acurado e concluiu que apenas 6 de 194 mortes no seu condado foram puramente Covid-19. O resto são pessoas, às vezes, que estão com 85 anos, 3 comorbidades, mais para lá do que para cá, e aí morreram com coronavírus. Fora os casos de erro. A emissora Globo mesmo teve um jornalista que reconheceu que a própria emissora considerou Covid-19 uma morte de atropelamento, que o cara estava internado há 2 meses e passou por várias cirurgias. Então, é absolutamente legítimo questionar se não há um excesso de histeria.